Olá a todos. Neste tutorial vamos construir uma ilustração do princípio ao fim. Mais propriamente esta ilustração que estou a ver agora no ecrã e que foi feita de uma forma diferente das outras porque a base não foi minha. Eu parti para esta ilustração vindo de um primeiro thumbnail que foi feito por uma outra pessoa. Alguém que está agora a começar nestas coisas de ilustração digital e que eu tenho estado a dar umas pequenas lições. E este que estão a ver no ecrã, este primeiro thumbnail que ele fez, foi um de entre muitos, mas foi o que ele me mandou inicialmente, plenamente convencido que a coisa não ia resultar e portanto desistiu praticamente no início. O que eu fiz foi pegar nele e tentar mostrar-lhe que mesmo a partir de um thumbnail, de um primeiro esboço que parece que não vai a lado nenhum, que se consegue realmente produzir qualquer coisa muito mais aprofundada. E o que já estão aqui a ver no ecrã sou eu já uma pequena fase mais adiantada, porque eu esqueci-me completamente em gravar isto do início, a parte de vídeo, e tive que apanhar aqui logo neste bocadinho. De qualquer forma, não está muito adiantado. A única coisa que eu fiz em relação ao original foi suavizar as montanhas, dar-lhe aquele tom, aquele degradé. E este exemplo, esta lição aqui também vai ter uma estrutura diferente, ou seja, todos os meus thumbnails que vocês viram na lição anterior, caso tenham visto os vídeos que tenho andado a colocar, foram todos desenhados numa única layer, numa única camada, como se fosse desenhado numa folha de papel. Neste aqui, como eu estava a tentar adaptar um desenho de outra pessoa, um esboço inicial que não era meu, eu optei por lhes mostrar como é que se consegue fazer um thumbnail ou outro esboço inicial a partir de várias camadas. Se olharem para a vossa esquerda, ali no painel dos layers, vão ver que já vou em 3 ou 4 layers para fazer esta pequena estrutura que eu estou aqui a desenhar. E a ideia foi para facilitar um bocado o próprio desenho. Porque, ou seja, a primeira viga que vocês veem horizontal está numa camada, e depois crio outra camada e crio e pinto as vigas por detrás dessa camada inicial. Ou seja, o segundo layer está por detrás do layer inicial que tem a estrutura horizontal. O que vão ver de seguida vou ser eu a tentar esbater a montanha que está lá para trás, que neste caso, por estar demasiado, o contraste é muito forte e parece que estão os elementos do desenho todos no mesmo plano. O que eu vou tentar fazer agora, estou aqui a selecionar as partes que não quero que sejam afetadas. O que eu vou tentar fazer agora é usar aquele pincel mais suave de todos cá está, para lhe suavizar, dar uma espécie de nevoeiro que vai projetar toda a montanha mais para trás, vai torná-la menos importante ao olho humano e vai torná-la um elemento da paisagem quase secundário neste caso ainda, mas que irá ficar ainda menos importante no futuro da ilustração. Entretanto, voltei novamente à estrutura. Já estou se calhar até a detalhar demais. Isto é suposto ser um esboço inicial que depois levará a uma imagem maior, mas como eu gosto muito de pormenores, mesmo logo no início, tenho a tendência para os criar, para definir logo mais ou menos onde é que são as estruturas e os pequenos detalhes que eu quero detalhar mais ainda no futuro. Portanto, eu tenho um bocado a mania de exagerar um bocado nos meus esboços. Os meus esboços são quase ilustrações semi-completas. O que não é mau, se vocês tiverem, quando vocês tiverem técnica suficiente para o fazer, é até uma coisa que eu recomendo, porque evita-lhes terem que pensar muito quando a ilustração for mesmo para pormenorizar em tamanho grande num passo lá mais para a frente. Portanto, o que vocês estão a ver sou eu pormenorizar. Só mais uns detalhes superficiais, porque isto aqui no thumbnail parecem detalhes muito complicados e muito detalhados, lá está, mas se vocês ampliarem a imagem para 3000 pixels, que é o que vai acontecer e depois um bocadinho mais tarde, vão ver que tudo o que é aquilo aqui que são detalhes que parecem coisas muito complexas, na realidade são apenas pontos de luz, e é isso que eu estou a definir agora. Mais uma vez voltei à montanha, porque eu queria puxá-la mesmo lá para trás, porque a montanha estava demasiado evidente e estava a chamar demasiadas atenções. A montanha aqui do início, o primeiro plano, também ainda precisa aqui de mais qualquer coisa, portanto eu decidi incluir assim uma espécie de colina, uma coisa do género, para tirá-la de um primeiro plano demasiado evidente e dar mais escala, puxar esta montanha que está do lado um bocadinho mais para trás também, e dar mais escala, porque uma ilustração normalmente compõe-se, pronto, em termos básicos, inicialmente por 3 planos, um primeiro plano, um plano do meio e um plano de fundo. A maneira como vocês dão escala a uma ilustração neste aspecto será
criar subplanos entre os planos, e isso foi o que eu fiz um bocado agora ao criar esta colina que por sua vez ficou mesmo em primeiro plano, ou seja, roubou o estatuto de primeiro plano à montanha, que antes era a coisa mais evidente e agora deixou de ser. Ainda a montanha atrás ainda está demasiado nítida, é para ser esbatida também um pouquinho mais, mas por agora estou aqui apenas a tentar encontrar uma forma de criar qualquer coisa interessante nesta paisagem. Nesta altura não fazia a mínima ideia que eu ia fazer com estes desenhos. Este é outro daqueles desenhos que eu faço completamente ao calhas. Eu só tinha a base inicial da pessoa que me passou o esboço, porque pensava que já não havia maneira de o salvar, ou não havia nada de interessante que se pudesse ser feito na imagem que ele criou. Mas eu decidi então fazer este tutorial para mostrar que, mesmo a partir de um esboço inicial falhado que vocês possam ter por aí e acham que não serve para nada, se calhar, se vocês tentarem abstrair-se um bocado da simplicidade da coisa que vocês fizeram, podem perceber que podem dividir essa simplicidade em vários planos. Ou seja, é subdividir um plano em vários planos, e de repente, dentro de um plano aproximado, podem ter mais 3 planos, ou 4 ou 5, dependendo do tamanho da escala que vocês queiram dar. Isto é um bocado difícil de explicar por palavras, porque eu teria que fazer um tutorial visual mesmo específico sobre o que eu quero dizer, mas espero que vocês estejam a conseguir perceber o que eu estou a tentar transmitir. Que é isso que está a acontecer aqui neste, ou seja, este primeiro plano desta colina eu já o dividi em mais 3 planos, nomeadamente aquele último plano dentro deste primeiro plano, tem aquele espigão que eu estava aqui a desenhar, e aquelas 3 protuberâncias, estas torres, estas coisas que estão aqui agora e que passaram imediatamente dentro daquilo que já era um primeiro plano, que por sua vez já tinha roubado o protagonismo do outro primeiro plano, que era a montanha original. Agora, este primeiro plano também tem estas torres aqui que se tornaram automaticamente no primeiro plano. Ou seja, isto parece tudo muito, muito complicado, mas se vocês pensarem bem no assunto, eu mais tarde irei fazer um tutorial ainda específico sobre como se detalha e como se subdivide um plano de forma a dar uma escala, mas espero que vocês consigam perceber mais ou menos pela imagem o que eu estou aqui a fazer. Ainda não lhes falei da imagem da nave espacial que está no centro. Eu não sei qual era a ideia inicial da pessoa que fez este thumbnail, se aquilo era para ser um veículo, uma nave, o que quer que seja, um pássaro, algo, um monstro. Mas eu olhei para aquilo e pensei logo numa forma de uma nave espacial, porque eu tenho a tendência de desenhar naves que sejam de formas diferentes daquilo que se costuma ver. E esta, curiosamente, até de certa forma acabei por ir um bocado contra a ideia, porque lembrou-me logo alguma coisa, parecia saída do Guardians of the Galaxy ou algo assim. E foi a partir daí que eu comecei então a desenvolver o desenho, um bocado inspirado pelos visuais do filme, porque o cinema é uma das minhas referências e achei bastante interessante este último Guardians of the Galaxy. Como podem ver aqui na nave, ou no que irá ser uma nave, ela é o exemplo evidente do típico erro que os amadores cometem ao tentarem abordar essas coisas de ilustração pela primeira vez. Ou seja, esta pessoa percebeu que fazer aqueles brilhos ficava espetacular, e resolveu colocar brilhos em tudo o que era lado. Em que sítio? Na frente, na trás, por cima, por baixo. Ou seja, os brilhos deixaram de ser aquilo que seriam, que eram brilhos, e passaram a ser um contorno. E o que eu estou a fazer aqui é eliminar esses brilhos desnecessários, porque não tem lógica nenhuma estar alguma coisa a brilhar numa zona de sombra, e tentar restaurar o volume inicial que eu tenho a certeza que a pessoa que desenhou isto estava a pensar, retirando-lhe aqueles pormenores em excesso que não tinham nada que estar ali, porque um brilho não tem que ser exagerado, não tem que ser evidenciado, porque o olho humano capta muito bem a diferença entre o claro e o escuro, e qualquer pequeno pormenor, qualquer pixel que vocês coloquem num desenho já funciona como um brilho. Portanto, os brilhos é para serem subtis, não é para ser uma coisa evidente e que nos atira a forma, o brilho, à cara a todo instante. Portanto, a forma de um objeto, neste caso de uma nave espacial, aqui não é determinado pelo excesso de brilhos que tinha, mas pelo o balanço, o equilíbrio entre o escuro e o claro. O que eu estou a tentar fazer aqui é dar precisamente esse degradê, porque se fizer a nave toda escura fica uma silhueta sem volume. Se fizer toda clara não tem vida. Portanto, a ideia aqui foi tentar, como podem ver, tem vários degradês de preto e cinzento dentro desta nave, e quanto mais se afasta da luz, mais preto fica. Neste caso, esta zona do bico. Eu estava aqui a desenhar o cockpit também, 2 esferas, 2 elipses ovais.
já com um pequeno brilho para definir. Portanto, como podem ver, os brilhos que eu estou a colocar são coisas subtis. Eu não vou tornar o brilho num contorno, que era aquilo que estava inicialmente. Se vocês recuarem o vídeo, poderão ver mais em pormenor, se calhar não se aperceberam no início, mas a nave era toda ela um contorno enorme de branco. Isso estragava completamente o volume e a intenção original do próprio formato da nave espacial. Aqui sou eu tentar dividir a nave em partes mais mecânicas, a tentar aqui criar uns painéis de chapas, de qualquer coisa que me dê também uma guia, um guia que sirva de guia para mim, para tentar definir o volume, porque eu neste momento ainda não sabia bem qual era a forma que queria ter neste objeto. Sabia mais ou menos que isto seria mais ou menos um garrafão, aqui seria uma coisa tipo uma aba, em vez de uma asa, uma coisa que seria uma nave que desafiaria um bocado as leis de... Não precisaria ter asas, por exemplo, não valia a pena porque isto não é um avião, é uma nave espacial que funciona sabe-se lá como. Portanto, o conceito é esse. Isto pode funcionar por antigravidade ou coisa do género, por isso não tem nada que ter uma asa tipo avião e pode ter um formato qualquer na parte de trás porque ninguém faz ideia como é que ela poderá funcionar. Portanto, somos livres para imaginar o que é que quisermos. Entretanto, uma coisa importante quando se faz este tipo de thumbnails é, como podem ver, eu deixei agora de sair da nave para voltar novamente à montanha, porque à medida que nós vamos criando contrastes claro-escuro, vamos nos apercebendo que no cenário, de forma a que esses claros-escuros também nos elementos principais funcionem, vamos nos apercebendo que no cenário há coisas que podemos começar a acrescentar, ou a retirar, ou a manipular de forma diferente, porque, mais uma vez, eu estou aqui a tentar dar escala aqui a esta montanha, e isto que parecia uma montanha rochosa, a ideia agora é ser uma coisa ainda maior, é mesmo uma verdadeira cordilheira, por muito simples que pareça em silhueta, porque já coloquei aquele edifício muito ao longe, que na realidade não passa de uma silhueta também, mas o olho humano ao olhar para aqui percebe-se que há ali qualquer coisa e em função da perspectiva que já está criada com o edifício à direita também, nossa imaginação faz muito por nós sem nós sabermos e aquilo acaba por se tornar um bocado uma referência de um outro edifício mesmo na distância. Porque um dos grandes truques é vocês criarem um edifício pormenorizado a algures na paisagem, para servir de referência ao olho humano, mas depois qualquer silhueta parecidíssima que vocês coloquem no final, no fundo mesmo, nem precisa ter pormenor qualquer, como podem ver lá para aquela do fundo, o vosso olho humano interpreta como sendo também uma construção, e não um elemento da natureza. Aqui sou eu continuando a tentar puxar aqui qualquer coisa para esta montanha, porque o lado direito da imagem estava bastante equilibrado, só que eu não queria, a minha maioria dos pormenores, eu não queria deixar também o lado esquerdo sem grande identidade. Portanto, o que eu estou a tentar fazer aqui é criar uns primeiros, mais uma pequena camadinha de pormenores. Se vocês forem ver no painel dos layers do lado esquerdo, como eu mostrei agora, está tudo estes pormenores terciários estão tudo numa única camada também. Isto não há nenhuma regra específica para vocês decidirem quantas camadas querem ou que camadas é que vão pôr, mas tem que se lembrar uma coisa, que é no Photoshop, quanto mais camadas vocês colocam para um desenho, mais lento se torna o vosso computador, portanto tentem utilizar o mínimo possível. Aqui sou eu novamente a tentar mostrar-lhes aquilo que eu disse em relação aos brilhos, ou seja, o brilho é um pequeno pormenor, não é um contorno à volta da montanha, porque o brilho é muito giro, então vamos lá fazer brilhos em tudo o que é sítio. Portanto, se vocês repararem bem, todos os meus brilhos estão voltados numa direção, que é a direção de onde supostamente virá uma fonte de luz. Portanto, agora esta parte aqui, se eu tentar brincar um bocado com a atmosfera, porque tenho o grande defeito das minhas paisagens começarem-se a tornar demasiado complicadas sem eu dar por isso, porque eu gosto de coisas muito detalhadas, eu gosto de criar mundos muito complexos. Novamente, se eu usar aqui a parte da névoa para puxar para trás alguns elementos que não me interessam, porque as montanhas são elementos que servem essencialmente para compor a escala e não são realmente importantes nesta imagem atualmente, a partir do momento em que tem estas torres também no lado esquerdo, que equilibram com o que está no plano mediano no centro, que é a nave, e equilibram com o que está em plano de fundo, ou pelo menos num dos primeiros planos de fundo, que é a cidade lá ao longe, do lado direito. Portanto, eu agora aqui eu comecei a entrar também em experiências, porque como já disse uma vez também no outro tutorial, uma das coisas que vocês não devem ter medo de fazer é desenharem completamente ao calhas aquilo que lhes vier à cabeça, porque grande parte dos bons resultados nas ilustrações não são pensados, são resultado de acidentes
de riscos que vocês fazem às vezes sem fazer a mínima ideia do que é que estão a fazer, e de repente sai uma forma que pode ser bastante útil. E isso é o que eu costumo jogar imenso. Eu utilizo aquela tática de ver coisas em nuvens. Ou seja, como não tenho nuvens aqui, eu crio as minhas próprias formas abstratas de forma a conseguir olhar para elas e ver, imaginar coisas dentro delas. Portanto, será mais esse o conceito. Podem ver, estes são os vários elementos em vários layers. Aquilo é o original também. Vou cortar aqui este topo. E este esboço inicial está quase pronto para ser. Este é o esboço inicial com que eu comecei. Os vários elementos novamente. Este esboço inicial está quase pronto para ser aplicado à primeira cor. A cor vermelha que vocês veem ao longo do vídeo foi a minha base no ecrã, não é relevante, isto podia estar qualquer cor. Eu não tirei o original. Aqui, agora passei então à primeira aplicação de cor, e isto faz-se como? Como podem ver, tudo o que está naquele painel dos layers, tudo o que é esboço a preto e branco está dentro de uma nova pasta, de um novo folder que eu criei e deixei tudo lá. Em cima desse folder criei então um novo layer, uma nova camada, neste caso ainda está é normal, mas vai estar em multiply, já está em multiply. E o multiply é um outro nível de transparência, transforma a vossa camada numa espécie de papel de seda. Portanto, ao permitir transformá-la numa espécie de papel de seda, vocês conseguem aplicar uma cor de forma mais suave, que é aquilo que se pretende na primeira aplicação de cor de uma ilustração. Ou seja, não tentem pintar a ilustração. Tentem dar a atmosfera de cor inicial de ambiente que vocês acham que fica bem. Eu aqui tenho a camada já colocada na modalidade Soft Light, que se podem ver ali no painel dos layers por cima da camada iluminada, onde estou a pintar, diz Soft Light lá em cima. É uma das opções de transparência. E agora estou aqui a tentar encontrar uma cor que defina a identidade visual deste mundo. Eu tenho a tendência de puxar as coisas muito para o tom de cobre e de ferrugem e daquele vermelho marciano, porque eu sou muito influenciado por ficção científica steampunk, que usa muito esse tipo de jogo de cores, de coisas enferrujadas, e eu acabo às vezes por não evitar ir por esses caminhos, quando se calhar esta paisagem podia ter outra tonalidade, outro tipo de ambiente. Mas isto foi só um exemplo para o tutorial. Portanto, neste momento o que me interessava era mesmo definir a cor inicial. À medida que estamos a definir a cor inicial, eu criei uma nova camada por cima dessa cor inicial, e em Multiply, que é outro tipo de transparência que é um bocadinho mais suave que o normal, que o estado normal, comecei a aplicar algumas texturas, coisas iniciais a partir das pontas dos lápis que vêm com o Photoshop. Neste caso aqui, estas pontas que vêm no ecrã fazem parte de uma coleção minha, que fui recolhendo pela net, mas também não há grande diferença se fizerem isto com as pontas que vêm grátis com o Photoshop de origem, como eu mostrei no outro tutorial anteriormente. As pontas não definem o desenho, vocês conseguem fazer um desenho com qualquer tipo de ponta. Às vezes ajudam para fazer aqueles pormenores tipo janelinhas, que foi o que eu coloquei ali. Aqui, pronto, sou eu a tentar encontrar ainda uma identidade na cor. Já a tentar trabalhar um bocado a cor em função da sombra. Portanto, aquela linha vermelha define um bocado o estilo, o design da nave, mas precisava de estar na sombra naquela parte da ponta, e então resolvi logo dar-lhe esse efeito. Aqui estou a tentar aplicar um bocado a luz, dar uma cor à luz. Isto implica pintar um bocado por cima das fontes de luz, daqueles brilhos iniciais que eu fiz, mas não é nada de especial. Aqui já fui eu já com aquela ideia de Guardians of the Galaxy. Lembro-me de uma cena em que uma nave projeta um feixe de luz, e foi um bocado aí que veio a ideia, e pensei que seria uma boa forma de equilibrar aqui a composição. Nesta altura ainda não fazia ideia que aqui fazia do lado esquerdo, apesar daquelas torres ali, porque nesta altura não estava a funcionar particularmente bem. Mas deixei por enquanto. Aqui são daquelas pontas que existem no Photoshop, que vocês podem arranjar, e que já vem com esta silhueta de homenzinho pré-definida. Isto não vale a pena neste tipo de ilustrações perderem horas a desenhar bonequinhos, porque o que importa não é o bonequinho. Neste caso vocês já podem ver que de repente a paisagem ganhou escala, só com a inclusão deste personagem humano. Só a silhueta humana indica logo a escala do universo, porque o olho humano está habituado muito
a reconhecer aquilo que é familiar para nós, neste caso, pessoas. E a gente sabe quais são as proporções de uma pessoa em relação ao ambiente que o rodeia. Portanto, se vocês colocarem um bonequinho, por muito insignificante que seja, de repente a vossa paisagem ganha vida. Foi o que aconteceu aqui. Volto novamente à parte destas torres, porque eu aqui estava muito preocupado, porque este desenho estava a entrar numa daquelas fases em que eu encalho normalmente, que é assim, vocês não tenham medo de encalhar, porque há sempre maneira de dar a volta às coisas. O único problema do encalhe é quando nos faz ficar tão frustrados que desistimos, e como vocês já viram, a pessoa que desistiu deste thumbnail original, se calhar nunca imaginou que eu conseguisse fazer isto a partir daquilo que para ele já não tinha qualquer valor. Portanto, aqui sou eu, pronto, a tentar desencalhar do meu próprio encalhe. Eu não fazia bem ideia o que é que havia de fazer nesta área, porque achava que faltava identidade à própria ilustração, porque isto de ilustração é muito giro, consegue fazer coisas muito engraçadas, mas se vocês não conseguirem dar uma identidade, não contarem uma história com o próprio desenho, a vossa ilustração não tem vida, por muito bem desenhada que seja. Porque em termos comerciais, se vocês tiverem um cliente, por exemplo, se vocês fizerem uma ilustração que pode estar espetacular, mas não se tira qualquer emoção dela, vocês vão ver o vosso trabalho rejeitado, porque neste mundo da ilustração não é quem desenha melhor. Eu já tive trabalhos que ganhei a colegas meus que desenham 1000 vezes melhor que eu, mas eles não foram capazes de injetar vida naquilo que o cliente pretendia da paisagem. Eu consegui. Acho que um dos meus fortes até é precisamente criar uma identidade nos mundos que eu imagino, e isso tem-me trazido já algum trabalho em função de outras pessoas que até desenham melhor que eu, mas que se calhar o desenhar é melhor, a técnica deles não é suficiente para permitir dar vida àquilo que fazem, e muitas vezes muitos clientes apercebem-se disso e acabam por rejeitar essas pessoas, por muito espetacular que sejam. Porque neste mundo não tem a ver com quem desenha melhor, tem a ver com quem apresenta ao cliente aquilo que o cliente sonhou ou imaginou na cabeça dele. Portanto, agora sou eu a tentar aplicar as primeiras texturas para fazer uma primeira definição de cor já mais a sério. Ou seja, neste tipo de ilustração fazemos aquela primeira passagem de cor em multiply, por exemplo, ou em soft light, mas depois terem aplicarem uma primeira fotografia em cima da vossa primeira camada de cor é uma das grandes mais-valias do Photoshop. Ou seja, vocês a partir de uma fotografia de uma imagem qualquer conseguem de um momento para o outro dar vida à luz que já tinham definido no vosso esboço inicial. Por outro lado, desenganem-se aqueles que pensam que aplicar a textura salva-lhes o desenho e torna-lhes o desenho espetacular, porque se vocês não acertarem bem a luz inicial e a primeira passagem de cor que eu lhes referi, podem esquecer, vocês podem meter as texturas que quiserem que não vão conseguir. E até tem outro problema, isto de meter texturas não é só jogar a textura lá para cima, é depois saber escavar a textura, porque o grande segredo deste tipo de ilustrações não está no desenhar propriamente, está na forma como se aplica a luz, a sombra e os brilhos num estilo mais orgânico, mais pintura, e depois na forma como se insere a cor. E uma forma muito importante de inserir a cor é esta das texturas no Photoshop. Como podem ver, a textura original parece que desapareceu completamente, mas se alternarmos entre o que estava e o que fica depois, notam que há pequenas subtilezas que o olho humano capta. Portanto, muitas vezes vocês utilizam uma textura inteira e só utilizam por aí 10% dela, ou às vezes nem isso. Mas esse 10% serviu para criar um pormenor que de outra forma teriam que passar horas a desenhar. E essa é uma das grandes mais-valias do Photoshop, porque neste tipo de ilustração comercial ninguém lhes pede que passem horas a desenhar coisas que são secundárias na ilustração. Guardem o vosso tempo para aquilo que é o centro da ilustração. Ou seja, não aquilo que está no centro da imagem, mas aquilo que vocês definiram que lhe dá vida. Podem ver aqui os vários processos, as várias etapas que isto já levou, desde da imagem original, e agora é continuar a tentar encontrar o tom certo para a camada de cor. E vou passar então este esboço está praticamente completo em termos de cor inicial, e o que eu estou aqui a fazer é já a segunda fase da ilustração por si mesma, ou seja, vou pegar nesta ilustração que na sua origem tem à volta de 2000 pixels, qualquer coisa assim do género,
e vou... Não tinha 10.000 pixels, até tinha bem menos... Tinha 400 e tal pixels, o que é incrível, nunca me tinha percebido. Neste momento tem 3.000 pixels, ou seja, tudo o que vocês veem aqui ficou desfocado. O que não é mau, é esse o objetivo que se pretende. Porque a ideia original com o thumbnail e com a primeira passagem de cor e com os primeiros pormenores é precisamente criar então um thumbnail destes pequeninos que depois esticado dá-lhes a forma base, a cor base e a luz base que já poderão depois trabalhar adicionalmente. Porque o que eu quero dizer com isto é que nesta fase já não se trata propriamente de vocês queimarem o cérebro, tentarem encontrar formas de ilustrar o desenho. Claro que não precisam ter o desenho todo completo. Eu, neste caso, como poderão ver, eu não tenho o desenho todo completo ainda porque ainda vou adicionar muitas coisas. Mas já estaria para aí a 70% daquilo que eu teria imaginado. Se vocês tentassem fazer este desenho de raiz a 3.000 pixels inicialmente de origem, para vocês pintarem isto tudo deste tamanho, iriam dar em doidos porque a técnica parece que é a mesma e teoricamente poderá ser a mesma, na forma como aplicam o preto e branco, a cor, aquela coisa toda, os brilhos e depois as texturas. Mas uma coisa é fazer isso num thumbnail pequenino que depois permite esticá-los e obter uma imagem destas. Outra coisa é tentarem fazer isto desde o início. É muito mais trabalhoso e onde vocês irão cometer muito mais erros a tentarem arranjar um enquadramento que funcione. Nesta fase então, passo a uma nova... vai ser uma constante aplicação de texturas, porque o objetivo aqui é pegar nesta imagem que está desfocada e tentar texturizar alguns elementos iniciais de forma a tentar encontrar algo nítido que se possa partir para uma melhor nitidez e começar então a definir os pormenores, aquilo que são os verdadeiros pormenores que irão estar presentes na imagem final. Portanto, agora é tudo um jogo de luz e de pegar em texturas e de opacidades. Como podem ver, eu não utilizo nada praticamente da textura. Eu estou a aplicar estas fotografias para aqui, mas o resultado final vocês não o reconhecerão. E esse é o objetivo de uma boa ilustração feita em Photoshop, que recorre a esta técnica das texturas. Uma boa ilustração não é aquela ilustração em que o olho da pessoa identificou imediatamente que foram utilizadas fotografias. Uma boa ilustração é aquela em que há ali qualquer coisa de especial, há ali um efeito qualquer que as pessoas não conseguem reconhecer como o que é que aquilo poderá ser, mas foi realizado através deste tipo de técnicas de texturização. Que é isso que eu estou a fazer aqui. Na verdade não há muito para dizer sobre esta parte, porque agora é apenas um jogo de experimentação, porque nada do que eu estou aqui a fazer foi pensado. Esta é a fase da aplicação de cor de textura que nos traz bons acidentes e maus acidentes. Por exemplo, há texturas que não funcionam. Esta, por exemplo, aqui foi uma que eu tentei aplicar porque a ideia era criar mais uns padrões de maquinaria e não sei o quê, mas achei que nesta fase também acabava por não resultar. E como podem ver aqui, eu estou a apagar e vou eliminando praticamente tudo o que usei da textura porque não tinha utilidade. E até chamava demasiada atenção aqui na barbatana, logo que aquilo é. Ficou apenas uma pontinha e passei à frente porque pronto, também não vale a pena ficarem encalhados quando um pormenor não resulta ou não têm a certeza que esse pormenor resulte. Continuem com a ilustração e não fiquem encalhados num único sítio de tentar fazer resultar, porque isso é muito má política e vão perder horas e vão dar em doidos. Portanto, deixem-me cá ver. Isto são as várias fases em que a cor inicial foi aplicada. As várias texturas, as várias sombras, as várias camadas de layers de luz. Como podem ver, já foi muito trabalho aqui a partir do esboço original. Isto foi um dos esboços originais que me mandaram. E aqui voltamos então ao tratamento da imagem propriamente dita. Agora é a parte mais chata, mas também por outro lado é uma daquelas em que não precisam cansar muito o cérebro. É óbvio que vocês precisam saber pintar e ter os fundamentos de luz e de sombra e de volume para conseguirem obter sucesso nisto. Portanto, não é com este tutorial que vocês vão conseguir aprender como é que se pinta um volume,
como é que se projeta a luz, esse tipo de coisas. Isso há muitos tutoriais na net que vocês podem consultar. Inclusive eu irei fazer uns no futuro. Mas esta é a parte mesmo em que eu estou-me a limitar a pintar pormenores, mais nada. Ou a base daquilo que serão ainda mais pormenores. Aqui neste momento estou apenas a tentar definir as silhuetas de forma mais nítida, para tirar aquele efeito de pixelizado quando a imagem do thumbnail foi esticada. Estou apenas a definir isso. Portanto, o objetivo agora nem sequer é pormenorizar, mas é tornar nítida o desenho original. Se bem que já se podemos jogar um pouco com luz e com sombra, que isso é fundamental. Portanto, aqui não há nada que eu possa ensinar que vocês consigam se aperceber olhando para este tutorial. Precisam mesmo de aprender a pintar esferas e retângulos e paralelepípedos e esse tipo de coisas. Primeiro, por isso recomendo que procurem uns tutorials sobre isso. Porque esta parte do vídeo será mesmo apenas a pintar até a exaustão. Mas como podem ver, eu estou a seguir aquilo que foi definido inicialmente no thumbnail como luz e sombra. Esta barbatana eu acabei por depois mudá-la também, porque aqui já estava a ter protagonismo demais. Estava demasiado detalhada e parecia uma coisa exterior à própria nave, quando o que se pretende é que faça parte da nave e seja um pormenor secundário. Mas como ainda não sabia bem o que havia de fazer com esta nave, eu deixei a barbatana como está agora e continuei a pintar aquilo que vêem no ecrã. Portanto, a ideia continua a ser a definir uma espécie de luz secundária, mas em que essa luz não sirva só para definir o tom da imagem, mas sirva principalmente para tornar mais nítida, neste caso a nave, ou qualquer elemento da ilustração que vocês querem depois detalhar. O que implica também... Eu, no meu caso aqui, eu já estou a detalhar à medida que pinto, porque também eu já tenho muita experiência nisto, já sei o que é que estou a fazer. Mas, como podem ver, aquele brilho ali ao cantinho que eu apliquei definiu logo um ambiente para aquela barbatana. E é isso que se pretende nos brilhos. Lá está, eu volto a dizer, não encham os vossos elementos de brilhos em todas as direções, porque isso não é um brilho, é um contorno. Um brilho é apenas uma reentrância, que é o mesmo que acontece aqui no tubo vermelho, em que tem aquele toquezinho amarelo ali em cima. Eu não enchi o tubo de toques amarelos até à ponta, porque isso seria exagerar no brilho e passava a ser um contorno e estragava-me toda a parte de sombra que já está definida ali no bico da nave. Portanto, voltamos novamente a tentar definir a ilustração como uma coisa mais nítida, que é isso que eu agora estou a tentar fazer neste pormenor. Porque eu tinha que começar... Normalmente eu nem sempre começo pelo elemento central. Neste caso aqui a nave com uma shapeada e ainda não sabia bem o que é que havia de fazer na cidade, nas torres ali do lado esquerdo. Eu comecei então a tentar tirar as minhas atenções aqui para a nave inicial, porque precisava mesmo de defini-la enquanto objeto nítido, porque sem isso, como está no centro da imagem, eu também preciso de ter uma noção do espaço envolvente. Por isso a ideia foi mesmo definir essa imagem. E como podem ver, se vocês olharem ali para os layers, voltamos ao início. Ou seja, eu descartei completamente aquela quantidade de layers que serviu para criar o thumbnail original. Já não tinha qualquer utilidade. A imagem que foi obtida do thumbnail, já com a cor, as texturas, os brilhos iniciais, foi então transformada numa única imagem, num único layer. E agora estou a trabalhar apenas com 2 layers, que é o que se pretende, porque volto a dizer, isto no Photoshop, quanto menos layers tiverem, melhor, porque senão o vosso computador vai encravar e vai andar em câmera lenta e vocês vão darem doidos para conseguir fazer uma ilustração. Esta não está num tamanho muito grande, eu normalmente faço entre 5.000 e 8.000 de largura. Esta está em 3.000, que foi também para mostrar o que é que se pode fazer num PC fraquinho, que não permita mais do que 3.000 pixels de largura, por exemplo. Mas para aqui já é mais que suficiente, vocês não têm que se preocupar propriamente com o tamanho, porque se tiverem um PC fraquinho, não há razão nenhuma para não conseguirem fazer um desenho destes, porque não há... Até o PC, eu tenho um PC que custou à volta de 300 euros aí já há uns anos atrás, daqueles mesmo baixa gama, e um HP, e ele corre perfeitamente este tipo de ilustração e dá perfeitamente para fazerem isto, portanto não é desculpa o material. Claro que eu estou a fazer isto no Macintosh aqui, mas lá está, eu relembro que eu estou
estou a pintar tudo e todas as técnicas estão feitas como se tivessem sido a trabalhar num PC. Portanto, todo o tamanho da imagem é feito em função daquilo que seria um PC dos mais fraquinhos. Portanto, é isso. É vocês insistirem até acertarem, porque não é comprando equipamento ao topo de gama que vão fazer com que consigam desenhar melhor. Aqui sou eu já a aplicar uma espécie de pormenores terciários. Também eu já queria definir mais ou menos. Já tinha a nave mais ou menos com uma identidade. Não sei bem que tipo de identidade ainda, mas isto foi um bocado aqueles pormenores ou calhas que se metem. Ou calhas em termos de estética, mas não é ou calhas em termos de pensamento, porque, como podem ver, a forma da garrafa tem que ser mantida pelas linhas que a definem, e as linhas que a definem aqui fazem a própria estrutura da nave. Aqui sou eu a tentar dar mais uns detalhes à barbatana, porque esta ilustração não tem propriamente uma perspectiva correta, não é propriamente uma maravilha da perspectiva. Aquela barbatana está ali demasiado acentuada por detrás e vou agora corrigi-la, cortá-la um bocadinho porque estava a chamar demasiadas atenções. Mas uma coisa importante nestas coisas de ilustrações digitais, ou neste tipo de paisagens, se vocês quiserem entrar por aqui, é não tenham problemas em criar muitos pormenores nos momentos em que vocês acham que vale a pena serem criados. Apenas certifiquem-se que estão a criá-los usando a luz correta que vocês já definiram inicialmente, que é aquilo que aconteceu aqui em todos estes detalhes adicionais que eu coloquei e que deram imensa vida à nave, na barbatana. Esta parte aqui da barbatana, tipo tubarão, vou aplicar uma nova textura depois. E agora estou novamente a refinar aquilo que já tinha feito. Se forem ver no layer, é exatamente o mesmo layer ainda, é apenas um. Se calhar vocês podem trabalhar com mais 2 ou 3, porque quem está a começar não tem aquela segurança. Mas também, se vocês fizerem Ctrl Alt Z, podem apagar os passos que vocês fizeram. Por isso podem arriscar à vontade, mesmo que estejam a trabalhar num único layer. Uma coisa que não tem que se preocupar muito também neste tipo de ilustrações ou seja, a perspectiva tem que estar correta, mas também não tem que ser exato. As perspectivas não têm que ser exatas, as proporções não têm que ser exatas. O que interessa é passar a ilusão de que a coisa está correta, e a melhor maneira de vocês passarem a ilusão de que uma perspectiva está correta é se vocês jogarem com luz e sombra, que é aquilo que eu estou agora a refinar nesta nave espacial, a tentar encontrar aqui uma zona de sombra. E aqui esta parte de sombra em baixo tem uma razão de ser, que é a nave não pode dominar a vista como um todo. Tem que haver partes de sombra, tem que haver partes secundárias dentro da própria ilustração. Imaginem que a nave é apenas a única coisa que está na ilustração. É nisso que vocês têm que pensar em termos de composição. Esqueçam o que está à esquerda e o que está à direita. Portanto, toda esta nave tem que ser pensada e iluminada em função da luz que vem daquela fonte que não se sabe bem de onde é que é, e que eu sugiro que vocês nunca especifiquem exatamente de onde é que é, porque se vocês tiverem uma luz vaga e indefinida, vocês conseguem safar-se com truques de luminosidade que podem não ter nada a ver com a realidade, mas que podem parecer ser reais, e o truque nisto é parecer ser real, não é fazer as coisas como elas são na realidade. Portanto, lá está tudo no jogo de luz e sombra. Seja como for, é isso, não definam exatamente onde é que vem a luz, porque senão alguém olha para a lâmpada e diz: esta lâmpada está a projetar esta luz, mas tens este sítio errado, aqui está a sombra e aqui está a luz. Se vocês não mostrarem onde é que vem a lâmpada ou o sol ou o que quer que seja, quem está, o observador, não vai fazer essa pergunta. Vai perceber que a iluminação está correta, ou pelo menos estará enganado a pensar isso, pela forma como vocês utilizam o brilho, o claro e o escuro, mesmo que ele não represente fielmente aquilo que seria na natureza. Portanto, e de qualquer forma, em paisagens extraterrestres também pouco importa. Especialmente se tivessem 3 sóis, a coisa do género, seria complicado definir luz para tudo. Portanto, o que vocês têm que fazer é tentarem criar a vossa própria versão da luz com base num ponto de referência de onde é que esta supostamente será projetada. Não têm que mostrar ao observador de onde é que essa luz é projetada, mas têm que definir a vossa ilustração com base nessa luz, como se vocês soubessem claramente de onde é que ela vem. Não podem mostrar às pessoas que sabem de onde é que ela vem, no sentido em que mostram tudo do ponto de origem. Deixem as coisas meio difusas, e isso consegue-se através da colocação de brilhos no sítio certo e do tratamento do claro escuro. Neste caso, a coisa que menos interessa nesta nave é a parte de baixo,
E porquê? Porque a nave já tem o foco a apontar pela figura humana. Portanto, se tem um foco a apontar pela figura humana, esse foco é a parte central da parte de baixo da nave. E se tem uma parte muito visível da nave, muito nítida, contrasta demasiado com o foco. E chama demasiado a atenção e luta pelo protagonismo da imagem. E isso não se pretende. Pretende-se que a nave esteja lá, mas que o foco seja o foco que aponta para o homem. E aqui sou eu novamente a tentar a experimentar texturas. Porque, por exemplo, se eu quisesse criar aqui uma textura de cobre ou alguma coisa do género, teria que passar 10 horas a pintar pixel a pixel, coisas que não me interessam. Portanto, nenhum cliente lhes pede para fazer uma coisa dessas. É assim, se vocês pensam, há muita gente, aquele pessoal que pensa, o Photoshop faz tudo e é só meter umas texturas e pronto, isto é enganar o cliente. É assim, o cliente não teria trabalho se não fosse assim, porque é impossível para um ilustrador criar, sei lá, 5, 6, 7 ou até menos ou mais ilustrações destas por semana, se tivesse que pintar de todo e qualquer pormenor. É por isso que nós recorremos a este tipo de texturização, porque pensa na texturização quase como se fosse uma segunda lata de tinta. E é esse o objetivo que se pretende com isto, não é roubar as texturas e poupar tempo no sentido em que estamos a enganar o cliente, porque não queremos perder tempo a pintar o que quer que seja, mas é porque pintar o que quer que seja impedia que houvesse qualquer trabalho realizado. Porque se vocês forem pintar todos os pormenores, todas as texturas, tudo e mais alguma coisa num desenho com 5.000 ou 8.000 pixels de largura, vocês ficam um ano inteiro para fazer um desenho. E depois podem chegar ao vosso cliente e ele dizer, não gosto disto e quero que faças tudo do início. Portanto, na ilustração esqueçam a mania de que são artistas de belas artes ou aquela coisa que nos meta na cabeça. Porque aqui o que conta é a vossa produtividade e principalmente a vossa imaginação. E as texturas são mais uma ferramenta, não é um engano. Se vocês não saberem trabalhar as texturas, podem utilizá-las à vontade, não vão conseguir fazer nada com elas. Portanto, como podem ver agora aqui, eu apenas da textura original vou só apenas deixar um bocadinho em sítio-chave para me permitirem dar um ambiente mais alienígena à própria nave. E novamente é o jogo de texturas, é ir experimentando até conseguir qualquer coisa. Texturas de ferrugem, texturas de qualquer coisa nesta onda. O desenho já estava novamente a ir para o meu tipo de desenho marciano intenso vermelho e nesta altura já não estava a agradar-me muito. Mas pronto, eu tenho a tendência de puxar para este tipo de ambientes. Mas de qualquer forma, isto, como eu já disse, era para efeitos de estrutura e o que me interessava aqui é mostrar como é que se consegue aplicar as texturas. Espero que vocês percebam que a aplicação da textura o grande truque é mesmo esse, é mostrar que está lá qualquer coisa, mas fazer com que o espectador, entre aspas, não saiba bem como é que essa coisa lá apareceu. Porque quem olha para isto e não conhece o processo, tanto pode pensar que foi pintado à mão, como se questiona como é que raio que a gente conseguiu atingir este nível de detalhe sem ser uma coisa feita em 3D Studio, por exemplo. Porque isto é um bocado a técnica do 3D Studio também, ou seja, vocês criam um elemento base, um volume base e depois aplicam texturas em cima. E é um bocado a mesma coisa, se não é uma fraqueza do 3D Studio, também não é uma fraqueza do Photoshop em termos de ilustração digital a duas dimensões. Depois, assim, não se preocupem em testar dezenas de texturas. Às vezes precisam testar dezenas para conseguirem acertar com qualquer coisa. Aqui não há segredo nenhum, não há nada que eu lhes possa ensinar. É vocês irem aplicando texturas até conseguirem acertar em qualquer coisa que achem, está mesmo como eu queria, ou então surge um acidente qualquer e a coisa resulta melhor do que vocês pensavam. Por isso é assim. As ferramentas que vocês veem normalmente estão dentro da opção de Image Adjustment ou Adjust dentro do Photoshop. Também podem ser acedidas através do clique com o botão o rato, com o botão direito do rato. Dependendo da propriedade da layer, podem encontrar ferramentas como o Distort, o Warp, o Stretch, o Scale, aquele tipo de coisas, a rotação, do Rotation. O Warp é usado muito para disfarçar as texturas, como eu fiz ainda agora. É aquela coisa tipo rede que nos permite distorcer. Que é, agora em princípio irei colocar mais umas texturas
de cobre, que eu agora nesta altura já estava a tentar encontrar uma definição para a própria identidade da nave, e já estava a entrar pelo ambiente totalmente steampunk, que vocês, quem não sabe, é aquele tipo de ficção científica que tenta recriar, que é uma mistura entre Júlio Verne, mas coisas normalmente modernas e com aquele ambiente de ferrugem, que é uma coisa que eu gosto bastante. Portanto, como podem ver, em termos de tratamento de textura, o que se passa aqui é não usar a textura na totalidade aqui para a parte da barbatana da nave, porque toda a gente reconheceria imediatamente aquilo como uma fotografia e não é isso que se pretende. Mas é agora tratar esta própria fotografia, diluindo a certos sítios-chave, de acordo com a luz, com o esquema de luz que nós pensamos para esta imagem, e deixar apenas os pormenores que interessam, de forma a simular uma pintura a óleo, que no entanto foi realizada através de uma textura. Porque lá está, para este tipo de pormenor, se vocês quiserem entregar este tipo de trabalho a um cliente, era completamente suicida tentarem pintar isto à mão. Porque em termos de tempo não haveria este tipo de negócio, este tipo de área de ilustração se as pessoas tivessem que pintar tudo e qualquer coisa à mão. Porque já passamos do tempo em que havia mecenas que nos pagavam aos artistas para ficarem 6 meses a pintar um quadro, portanto podem esquecer isso. E isso foi uma das grandes mais-valias do Photoshop, foi a forma como nos permite usar a texturização para chegar à cor. E mais uma vez digo, se vocês não perceberem, não sabem o que fazer com as texturas, não irão conseguir qualquer efeito em condições, porque isto tem tudo a ver com a forma como se pinta sobre a textura ou com a textura, ou se recorta a textura. Como podem ver aqui, esta janelinha criou aquele efeito de gema de ovo espetacular, praticamente sem eu precisar de fazer o que quer que seja. Está de acordo com a luz, porque lá está, a textura foi colocada em cima de algo, de uma base, de uma estrutura, de um esboço inicial que já tinha a luz definida. E portanto, se já tinha a luz definida, eu não precisei de perder tempo a definir a luz quando estava a pintar, que é esse um dos grandes erros dos principiantes. Agora é a altura de passar à parte que me estava a preocupar mais, e que é a parte de esquerda, onde tinha aqueles novos elementos para compor a paisagem. E o que vocês vão ver agora aqui acontecer é uma coisa que para mim é comum, que tem a ver com aquilo que eu lhes disse no início, que é, ou seja, o thumbnail define a paisagem, a luz, o ambiente, a coisa geral, mas vocês não precisam pormenorizar ao limite, porque no thumbnail, por ser pequenino, também não vão detalhar tanto como vocês pensam, mas porque também, ao chegar a esta fase em que a imagem tem 3000 pixels de largura neste caso, como podem ver, encontram muito espaço ainda para acrescentar outras coisas. E a forma de dar escala às imagens é aquilo que eu lhes disse também já anteriormente, que é a de adicionar mais elementos e criar artificialmente novos primeiros planos que de repente passam aquilo que era primeiro para segundo e assim sucessivamente. Aqui estou eu já a fazer um bocado essa técnica, utilizar essa técnica, e em vez de estar a criar uma silhueta, resolvi puxar a nave para trás, precisamente aquela parte de baixo da nave, aquela que eu lhes disse que era secundária, puxar a nave através do fumo, ou da poeira levantada, que é um bom artifício, porque ao mesmo tempo que vocês criam uma identidade na ilustração, dão-lhe vida e ainda por cima utilizam essa poeira para criar um novo campo de profundidade, que de repente aquilo que era novamente o primeiro plano pode voltar a ser ou ser transformado em um segundo plano. Portanto, esta imagem já tem, tecnicamente falando, uns 5 ou 7 planos diferentes criados a partir dos primeiros 3 planos iniciais. Mas eu vou detalhar isso mais especificamente num tutorial só sobre isto um destes dias. E claro que isso eu já com a técnica de tentar encontrar uma silhueta que me dê não só ainda mais dimensão à paisagem, como também tento equilibrar as coisas, porque em termos de cor, porque a nave tem aquela parte escura e eu precisava de qualquer coisa do lado esquerdo também que tornasse a visão do observador também conseguisse equilibrar com o escuro demasiado profundo que está na parte central do ecrã. Portanto, a solução foi criar uma silhueta que não precisava de ser nada de especial, mas foi mesmo só para dar o ambiente, a ver o que eu conseguia fazer ainda mais para aprofundar a profundidade da paisagem.
Uma coisa que é absolutamente importante também é aquilo que eu já referi no outro tutorial, que é, eu por acaso aqui ainda não tinha feito, porque me tinha esquecido, curiosamente, que é o facto de vocês poderem mudar a imagem de direção, e que é absolutamente importante, porque vocês ao mudarem a imagem de direção estão a evidenciar falhas no vosso desenho. Foi ao mudar a imagem de direção que eu me percebi que a parte da barbatana da nave, a parte de trás, aquela aba, nem sequer está numa perspectiva particularmente correta. Mas nesta altura também já era tarde para eu reparar e também não me apeteceu muito. E também não é grave. Seja como for, o facto de ter voltado, se eu tivesse isto ainda noutra perspectiva, na outra posição horizontal, eu não me tinha percebido bem da gravidade da ligeira distorção da barbatana. Aqui ao voltar foi logo as primeiras coisas que se evidenciaram, mas portanto eu também não corrigi, não valia a pena. Entretanto aqui eu estive a tentar, sou eu novamente já dentro das próprias silhuetas que criei, tentar já definir uma luz também. Como podem ver, não é um contorno, apenas elimina aquela parte que eu acho que será aquilo onde virá a luz, apesar daquilo também não estar praticamente muito correto, mas também não é por aí. O bonequinho ali temporariamente está apagado ou semi-apagado porque também já passou para outro plano, e também não é importante de momento. O boneco foi só para criar eu próprio ter uma noção da escala que estava a trabalhar, portanto não é grave. Aqui, portanto, sou eu já um bocado naquela fase de eu precisava de criar qualquer coisa interessante neste mundo. O mundo estava grande, mas estava um bocado vazio. E a forma que eu encontrei de o encher sem criar coisas muito complexas, que eu também estou a tentar criar isto com formas orgânicas, porque desenhar rochas é a coisa mais simples que existe. Iluminar as rochas já é diferente. É mais complicado do que aparentemente pareça à primeira vista. Mas se vocês seguirem aquilo que eu estou-lhes a dizer, colocarem apenas o brilho de um lado que vem a luz, vocês percebem aquilo que eu quero dizer, que é aquilo que está a ser aplicado praticamente nesta altura no ecrã. Enquanto estou a dar pequenos retoques de luminosidade em pequenos elementos, só para efeitos de definição de espaço e de escala. Mas não podem ser exagerados, porque a partir do momento em que se tornam evidentes, a escala desaparece. Porque este desenho, eu acabei por cair um bocado no meu erro, que é fazer tutorials com desenhos muito complexos. Mas se calhar isto ajuda muito pessoal que tem imaginação demasiado, se calhar mais imaginação do que técnica, e tem grande vontade de fazer uma paisagem complicada, e estão-me sempre a perguntar também como é que se consegue fazer uma coisa tão complicada. Porque se vocês virem, não há coisas complicadas, porque toda a gente consegue desenhar riscos, triângulos e quadrados e bolinhas e não sei o quê. Porque o truque aqui é saber colocar essas bolinhas, triângulos, quadrados e riscos no sítio certo. E o sítio certo tem a ver não só com perspectiva, mas também com a luz. Portanto, isto vai dar tudo a vários pontos que se entrecruzam, e se vocês não têm uma base inicial, quando chegarem a este ponto aqui, vocês primeiro não vão conseguir chegar a este ponto. E depois, quando chegarem, vão enfrentar imensas frustrações e vão certamente desistir das vossas paisagens, mesmo que já estejam neste nível. Este nível é aquele que torna-se um bocado complicado. Ou seja, o cenário já está definido, eu sei que falta aqui ainda qualquer coisa, preciso definir, dar uma identidade a estas torres, a esta cidade, a esta coisa, e estou aqui a tentar, ao mesmo tempo, evitar que a cidade se misture com a montanha, ou com aquele planalto rochoso que está ali atrás, porque eu preciso separar os elementos, e neste momento está tudo um bocado tudo no mesmo tom. E esta imagem tem o primeiro plano, que é agora a silhueta em preto, estes picos em preto do lado direito. Tem uma espécie de primeiro meio plano, que é este onde é que está esta cidade. E tem as montanhas lá para trás, que quase, em termos de visuais, do olhar, quase funciona como um primeiro plano artificial. Mas isto é muito complicado agora de explicar sem ter um tutorial específico sobre isto. De qualquer forma, espero que vocês percebam o que eu estou a tentar fazer. Que é, estou a tentar puxar a montanha lá para trás, puxar a cidade aqui um bocadinho mais para a frente, mas não tão à frente que se sobreponha aos picos estas coisas, silhueta preta que está no início do lado direito. Portanto, agora aqui é todo um trabalho exaustivo de aplicação da cor certa, ou mais da luz certa. Novamente, o desenhar vai dar tudo ao mesmo. O que interessa é a luz, não é o desenho. A luz faz o vosso desenho. Se vocês tentarem desenhar com riscos qualquer coisa, pode ficar muito giro e depois ficam presos aos riscos.
mas muito certamente ficarão presos também à estrutura da luz que já fizeram inicialmente, e isso é do pior que pode acontecer. Por isso eu recomendo que vocês aprendam a pintar assim logo diretamente, em vez de se encalharem muito no desenho como se desenha tradicionalmente, porque terão vantagens depois no futuro. E as vantagens é conseguirem pintar este tipo de coisas assim livremente e corrigir à medida que vão fazendo a pintura. Portanto, tentem abstrair-se dos riscos em si. Pensem nos riscos como formas. Pensem em silhuetas iluminadas, que é aquilo que vocês devem pensar. Pensem em níveis de silhuetas iluminadas, ou seja, em planos de silhuetas iluminadas. Uma ilustração tem que ter à base 3 planos. Cada plano pode ter várias silhuetas e cada silhueta dentro desse plano pode estar iluminado de uma certa forma que faz o desenho resultar ou falhar. E é aí que vocês têm que pensar. E continuo então a tentar salvar a cidade, porque eu não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer com isto. Eu, para começar, aquilo que agora está no lado esquerdo, aquela cidade inicial, aquelas torres, nunca me agradaram muito, e isso foi outro problema. Mas que também não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer com elas ainda, portanto resolvi atacar o lado esquerdo, que agora é o direito, porque a cidade parecia-me mais imaginativa e mais interessante em termos de criatividade, em termos de design. Porque eu gosto de desenhar coisas baseadas em coisas que não existem, e a cidade que está agora do lado direito, apesar de tudo, tem uma silhueta demasiado urbana, que é uma coisa que eu detesto desenhar. Nem é particularmente o pormenor deste desenho que eu mais gosto. De qualquer forma, tudo o que vocês agora estão a ver, lá está, sou eu num eterno jogo entre sombra, silhueta e pequenos toques de luz. E o que é que dá vida aqui a este desenho, a esta paisagem? São estes toques de luz que vocês estão a ver. Os toques de luz são tudo. Portanto, lembrem-se, são toques de luz, não são riscos e não são contornos. Portanto, eu, apesar da luz estar a vir aqui de uma direção, aqui nesta cidade eu estou a aldrabar um bocado. Estou a meter luz de um sítio que se calhar nem temos a certeza que poderia ter luz. Mas lá está, como eu não estou a mostrar de onde é que vem o foco de luz original, o observador não se apercebe do erro em si. Ninguém me vai perguntar, então, mas esta luz vem de onde? Porque a imagem já está tão banhada por uma luminosidade que parece vinda de qualquer lado, que o qualquer lado já está entranhado na mente do observador, e ninguém nos vai perguntar de onde é que vem a luz. E se calhar até está correta, porque eu não faço ideia do que é que poderá estar daquele lado. Eu estou a desenhar quase como se fosse um observador que chegou agora a este sítio e não tem bem certeza do que é que está lá está, só sabe que a luz é mais ou menos, segue mais ou menos uns parâmetros que eu estou a tentar definir. E portanto, volta à mesma questão das silhuetas. Como podem ver à partida nesta parte do vídeo, o que eu estou a fazer é acrescentar pequenas silhuetas e pontos e formas que toda a gente sabe fazer. Toda a gente sabe desenhar bolinhas e coisas do género. Portanto, eu estou a utilizar bolinhas e pontinhos e pequenos risquinhos como pormenores daquilo que será uma cidade. Com uma arquitetura um bocado esquisita, mas será uma cidade alienígena qualquer. A própria perspectiva da cidade não é propriamente fantástica, mas a minha ideia aqui foi criar uma espécie de qualquer coisa parecida com um formigueiro, daquelas formigueiros que não têm uma orientação específica. O que eu vou fazer agora é tentar puxar a cidade também um bocado para trás, ou seja, a montanha um bocado para trás, porque o que dificulta este tipo de ilustração um bocado monocromática é que, neste caso aqui, toda a aldeia, toda a cidade alienígena está no mesmo tom. E temos que arranjar maneira de conseguir diferenciar também as distâncias entre os vários prédios. Neste caso, as silhuetas parecem todas pertencer ao mesmo espaço, à mesma profundidade. E isso que eu fiz agora foi tentar distanciar um bocado o edifício do fundo, recorrendo à tal névoa, que é bastante útil, que é aquele efeito atmosférico que acontece na realidade, e isso puxa as imagens mais para trás. Por outro lado, não podia puxar em demasia, porque senão fica colado à montanha, que foi o que me aconteceu agora aqui. Mas como eu também não pretendia resolver já imediatamente aquele pormenor, foi só mesmo para ter uma ideia da profundidade, aquilo ficou para já assim. E mais uma vez, portanto, notam que a imagem já está na perspectiva inicial, na orientação inicial. E eu aqui estou então a criar ainda um novo primeiro plano, porque talvez uma parede, ou inicialmente não sabia o que havia de ser, só sabia criar aqui um volume que é para também dar uma ideia de dimensão, de uma escala ainda maior à composição. E agora, de repente tive uma ideia de que faltava aqui, o que ficava aqui bem era
umas plantas. Portanto, é por aí que eu estou a tentar ir. E, curiosamente, foi uma coisa que me salvou um bocado a identidade do desenho, porque eu ainda não sabia bem o que queria fazer com ele. E o facto de colocar aqui umas plantinhas, a coisa tornou-se mais alienígena ainda, porque as plantas são uma mistura entre palmeiras e outra coisa qualquer. E foram bem divertidas de desenhar até, porque, como podem ver, eu estou a colocar o tamanho de cada planta em função da distância. Já estou a usar a distância dos objetos para calcular a distância que cada árvore está. E agora a ideia é colocá-las em silhueta. Não pormenorizá-las demasiado, até porque estão numa zona de sombra. Uma coisa importante aqui nestas silhuetas, e de certa forma importante em tudo o trabalho de silhueta que vocês fizerem, é se vocês repararem bem, a silhueta já estou a deixar, não é uma silhueta pura, toda a preto. Ou seja, a parte de cima tem contornos a preto, há com umas tonalidades semi-verdes, e o próprio tronco vai tendo um degradê, até atingir o castanho. E isso o que é que faz? Faz que vocês tenham uma silhueta, mas não é uma silhueta artificial, é uma silhueta natural, porque até as silhuetas terrestres, consoante o tipo de luz que tiverem, normalmente não são coisas frias, como se fosse um recorte de papel, são coisas com uma ligeira luz, uma ligeira diferença de luz. E neste caso aqui as árvores têm mais silhueta em cima, em termos de profundidade de preto, e os próprios contornos vão-se acastanhando, porque isto quer dizer que dá logo uma grande profundidade ao próprio tronco da árvore. E integra-o bem dentro do universo, daquela atmosfera onde é que supostamente está inserida. Portanto, agora a ideia foi mesmo brincar com estas árvores, que para mim é o elemento de toda a ilustração que resulta melhor. Até é bem melhor até do que a nave, em princípio. Porque a dificuldade aqui foi... a ideia das árvores também surgiu porque eu precisava... Já há muita poeira no ar, mas a poeira está numa direção que é praticamente oposta da direção em que a nave está, que a cidade está, a cidadezinha extraterrestre. Eu precisava de dar mais movimento. Como, por exemplo, as casas não se movem com o vento, precisava de qualquer coisa. E as plantas são ideais para dar essa ideia de que algo está a acontecer na atmosfera, neste caso, quando a nave Terra. A principal razão porque é necessário que vocês comecem uma ilustração destas fazendo um thumbnail muito pequenino inicialmente, também tem a ver com o facto de, por exemplo, nesta ilustração que já é enorme, já está em 3000 pixels de largura, se eu tivesse começado esta ilustração de origem, agora imaginem o tempo que eu não teria levado só a pintar aquela confusão enorme que está aqui do lado esquerdo, nesta cidade alienígena, que já tem as árvores em frente, tem estas estruturas também em silhueta, tem as montanhas atrás, tem o céu ao longe. Ou seja, imaginem eu tentar pintar isto de raiz. Uma das coisas que muita gente que não faz ideia como é que essas ilustrações se criam, me costuma perguntar mas como é que consegues colocar tanto detalhe nos teus pormenores e dar uma escala tão grande? Isso vais ter que levar pelo menos umas 3 ou 4 horas ou se calhar até um dia a pintar só um bocadinho da imagem. E na realidade era isso que ia acontecer se eu não tivesse feito a imagem de início a partir de um thumbnail onde preparei as primeiras 3 ou 4 os 3 ou 4 planos iniciais, que têm a ver com aquilo que eu já lhes disse, que a imagem é composta inicialmente de 3 ou 4 planos e depois vai-se multiplicando por subplanos. E são esses subplanos que geram esta confusão que pode parecer muito, muito complicado para quem não sabe como é que isto se faz, mas que, volto a dizer, mais uma vez reforça a importância de subdividirem o vosso desenho em vários planos. Portanto, toda esta complicação, se fosse desenhada diretamente, quase tradicionalmente, sobre uma folha de papel, imaginem a quantidade de traços e de esboços e de apagar e de voltar a desenhar que eu teria de fazer para conseguir este nível de complexidade. E, no entanto, este nível de complexidade foi conseguido apenas de uma forma muito simples, estruturalmente, ou seja, plano a plano, camada em cima de camada, cada vez metendo uma coisa à frente, esbatendo o que está atrás e adicionando um pormenor e a luz correta naquilo que se quer evidenciar. E foi daí que deu origem a estes detalhes todos, que podem confundir muita gente e que cria aquela ideia que fazer este tipo de ilustrações é a coisa mais difícil do planeta. Quando, na realidade, o que temos que fazer numa ilustração complexa é olhar para ela e pensar como é simples fazer cada elemento. Porque, como eu já disse, desenhar triângulos e bolinhas e silhuetas toda a gente consegue fazer.
Portanto, isto tem tudo a ver com colocar as coisas no sítio certo. E criar o ambiente e a luz certa, correta. Depois é tudo uma questão de iluminação e de colocar, lá está, novamente, os brilhos na posição correta. Nesta fase aqui, que vocês já estão a ver, já tinha aquela cor, já tinha a cidade mais ou menos definida com aquela tonalidade vermelha também, mas achei que faltava qualquer coisa ainda para dar mais vida, mais energia, talvez, à imagem. Já tinha este tom vermelho marciano que eu gosto muito de usar, mas eu achei que faltava aqui aquela intensidade do calor. Acho que este planeta precisava de uma intensidade na atmosfera e até para criar a sensação de vapor ou de grande calor quando a nave chega e toca no Sol. Portanto, eu usei novamente aquela textura que vocês viram e que é uma textura que eu uso praticamente 90% das vezes neste tipo de tonalidade, porque me permite criar logo este tipo de brilho e de intensidade de uma forma muito simples. E pronto, e isto também não implica que depois não utilizamos outras texturas a seguir, como eu estou a fazer agora, porque a ideia com esta textura que vocês viram, esta fotografia, foi tentar encontrar um padrão para a cidade alienígena. Porque a cidade, as casas estavam todas pintadas, a forma estava definida, a luz estava, pronto, já estava pensada, mas faltava-lhe uma texturização. E mais uma vez é aquela história, eu não podia fazer aquela texturização pintando à mão, porque não valia a pena. E se isto fosse para um cliente, o cliente não me pagava mais um dia só para eu pintar pequenos pormenores de texturas que vocês, o observador, capta e notaria se não estivessem lá, mas que em termos práticos, em termos comerciais, não era ridículo passar um dia inteiro só a fazer esse tipo de pintura. Especialmente no tamanho em que uma imagem teria. Neste caso são 3.000 pixels de largura, mas eu normalmente funciono com 5.000 e 10.000 pixels e era completamente doidos. Portanto, é isto, é recorrer às texturas, não apenas para criar uma nova luminosidade, que é aquilo que eu estou a tentar definir agora na cidade ainda, porque lá está, esta parte está realmente muito complexa. Como já disse, a complexidade, pensem na complexidade não como uma coisa impossível de atingir, mas esta complexidade, lembro-me que é apenas uma superposição de várias camadas, de elementos desenhados separadamente. E se vocês repararem nos elementos que compõem esta parte muito detalhada, não há aqui nada que qualquer pessoa não saiba fazer. Porque lá está, toda a gente sabe desenhar pequenas formas, pequenos triângulos, pequenas bolas, pequenas coisas. Isto é apenas esses elementos colocados no local certo e na camada certa. Portanto, eu agora tenho a cidade já mais ou menos definidas. Já tenho uma justificação até para o vermelho da cidade. Faz conta que vem com a deslocação do ar e da poeira vermelha que o Sol levantou. Portanto, já o próprio facto de incluir o Sol a levantar com aquela poeira já tem uma justificação na mente do observador para a paisagem ser tão vermelha. Ou seja, as pessoas associam automaticamente a poeira do chão que se espalhou para a atmosfera e isso justifica até a cidade ser um bocado difusa, porque nós não pensamos nas coisas quando olhamos para as imagens, mas o facto desta imagem ter aquela poeira a ser levantada da nave justifica muita coisa que eu posso disfarçar então no resto da paisagem. Apesar da cidade estar muito complexa e cheia de pormenores, o facto de estar coberta também de poeira, na mente do observador, desculpa muitos erros e muita coisa que eu possa cometer, e portanto posso tomar grandes liberdades até no resto da pormenorização que eu ainda pretendo fazer. Portanto, agora é tudo uma questão de ir experimentando as tonalidades, a luz. Eu aqui estava a tentar ainda homogeneizar um bocado as texturas. É mais pelas silhuetas. Como eu disse, uma silhueta não se quer uma folha de papel recortada, pura, num preto puro. E especialmente aqui neste caso em que há tanta poeira no ar, a poeira também tem que interagir com a própria silhueta. Ou seja, a silhueta tem que ser desenhada em função daquilo que nós sabemos que a poeira foi levantada. E, portanto, tudo o que eu estou a fazer agora é um bocado colocar na paisagem o resultado daquilo que seria o levantamento da poeira desta nave, se esta nave fosse realmente real. E pronto, o lado esquerdo está mais ou menos completado. E voltei as atenções um bocado para o lado direito, porque na realidade este lado direito sempre me causou problemas. Porque eu continuo a não gostar daquela cidade ali ao fundo, aquelas torres. Porque o que está deste lado direito parece que não tem nada a ver com a cidade alienígena do lado esquerdo. E se calhar não tem. Um planeta alienígena também pode ser uma mistura de várias culturas. A cidade do lado direito pode ser uns colonizadores mais avançados que aterraram aqui e colonizaram este planeta mais pré-histórico ou algo assim.
Portanto, não tenho grande história base para isto. Isto foi mesmo só para mostrar em termos de tutorial o que é que se poderia fazer com vários tipos de arquiteturas diferentes. Mas lá está, eu agora, como tenho árvores do lado esquerdo, na cidade, e também para ligar um bocado tematicamente, precisei de incluir também árvores do lado direito. Que é para a ilustração não ficar automaticamente dividida em dois tipos de ambientes, porque se não tivesse árvores do lado direito, como também não tem grande partes rochosas em primeiro plano do lado esquerdo, o facto de não ter esses mesmos elementos de um e do outro lado dividia-me automaticamente o desenho em dois desenhos quase diferentes, e portanto as árvores são usadas para isso. Voltei novamente então à parte da figura humana, da pequena silhueta para dar escala. E aqui, apesar de não precisarmos desenhar a figura humana em pormenor de raiz, eu usei novamente aquele pincel que eu encontrei na net, que nos gerou aquele bonequinho. De qualquer forma, usei-o para definir a forma inicial. Agora estou aqui a tentar detalhar um bocadinho, não os pormenores que o boneco tem em si, mas mais uma vez os brilhos, aquilo que o boneco capta, a luz que o boneco capta. Porque é a luz que lhe vai dar também o volume, sem precisar de detalhar o boneco. Não vem aqui eu estar a desenhar pormenores nas malas, nos cintos, nas botas. Estou apenas a detalhar a luz que lá está. O facto de detalhar essa luz no boneco cria automaticamente um volume, sem esquecer também a sombra que projeta no chão, que é normalmente uma coisa que os principiantes esquecem-se. Lá está, é criar o volume no boneco pela luz. Pequenos detalhes, pequenos retoques de luz no boneco e intensificar então o feixe de luz que sai da nave, para justificar a luminosidade que o próprio boneco tem. Talvez colocar-lhe uma lanterna na mão, algo assim, só para lhe dar mais vida, ou uma tocha que emite um fumo, um fogo. A ideia é colocar qualquer coisa que seja realmente interessante para o observador e que crie um elemento que chame tantas atenções como a cidade alienígena do lado esquerdo chama. Não pode estar do mesmo tamanho porque senão competia em termos visuais. Portanto, já temos uma cidade alienígena do lado esquerdo com muito detalhe, muitos pormenores, muito ambiente que define o mundo alienígena. Do lado direito temos apenas as pequenas árvores que definem o equilíbrio entre o lado esquerdo e o lado direito, e precisava de algo também que chamasse as atenções do olhar do observador aqui para este lado. E portanto, já que o tema é a nave que chega e aponta um feixe de luz sobre alguém que a estava esperando, portanto justificou um bocado incluir os pormenores também aqui no homenzinho em termos de luz. E pronto, e definir um bocado também o ambiente em redor, que é aquilo que eu continuo a fazer, porque ao longo da ilustração nunca paramos de criar os elementos da paisagem. Outro erro dos principiantes normalmente é criarem os elementos todos de uma paisagem, ou seja, irem elemento a elemento. Primeiro fazem montanha e pronto, já não mexem mais nela. Depois fazem as árvores, já não mexem mais nela. Depois fazem a nave, já não mexem mais nela. E uma ilustração não se torna orgânica assim. Portanto, a ilustração está sempre em transformação. Vocês nunca deem por terminado qualquer elemento da paisagem tem a ilustração estar completa. Porque uma ilustração bem sucedida é uma ilustração em que tudo está equilibrado. E para tudo estar equilibrado, vocês não podem dar por terminado elemento a elemento. Porque isso cria-lhes imensos problemas. Eu estou a usar aqui uma coisa no Photoshop que vocês veem, que é aquela janela em que tem uma reprodução da imagem, que é o Navigator, que está nos extras. E este Navigator serve precisamente para, quando vocês estão a fazer um zoom, terem uma noção de como fica a imagem no seu todo. É muito prático e eu recomendo o uso. Portanto, não se esqueçam, não deixem de usar quando fazem zoom da imagem. Falar em zoom, o zoom aqui também tem que se lhe diga, mas eu já falarei um bocado mais adiante sobre ele. Aqui a ideia era criar mais um elemento de interesse, já que o homem estava esperando para a nave. Eu achei interessante abrir uma porta logo, como se a nave ao aterrar estivesse logo a abrir esse elemento. E é interessante porque este elemento agora da luz que sai dessa porta também equilibra um bocado com a luz que vem do foco, e dá assim um equilíbrio melhor à parte central do desenho. De qualquer forma, esta primeira tentativa fracassou, porque eu queria pôr logo umas escadas a apontar pelo chão, mas a escada lá está, competia com o foco de luz, e as escadas aqui desnecessárias, porque achei melhor, muito mais interessante, dar apenas este indício de que as escadas estariam a começar a desenrolar-se,
Portanto, a porta estaria a abrir-se e as escadas estariam a começar a aparecer, que foi isso que eu estou a tentar fazer aqui neste bocadinho. Portanto, assim lá está, temos dois elementos com o mesmo tipo de tonalidade, que é o foco e a porta, mas estão os dois equilibrados. O foco não compete com a porta e a porta não compete com o foco. Se eu tivesse colocado as escadas até ao final, neste tom amarelo do mesmo do foco, competia e era terrível. Não valia a pena. Aqui, pronto, a nave já está mais ou menos composta, o bonequinho já está também no sítio certo, em princípio não deverei mexer muito mais nele, se bem que nem tudo estará completo até a imagem estar finalizada. E voltei as atenções então para esta maldita cidade demasiado arquitetónica para o meu gosto, porque eu nesta altura não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer com ela ainda. Este pormenor da cidade é um bocado o meu modo de pânico nesta ilustração, porque é aquilo que eu sempre gostei muito pouco nela, porque não consegui criar uma identidade que eu queria, que eu pretendia atingir com este pormenor. Como podem ver aqui, sou eu. Isto é essencialmente um bocado o meu modo de pânico aqui. Eu em cada ilustração, às vezes encalho uma ou duas ou três vezes, quando não sei precisamente o que eu irei fazer com ela. E às vezes custa sair do meu próprio encalho. Mas lá está, ao contrário do que o pessoal mais amador costuma fazer, é se encalhar numa situação destas e entra em frustração, é capaz de ter aqui umas 3 ou 4 horas a tentar salvar a imagem e depois a coisa resulta numa desgraça total. Eu felizmente tenho aquela capacidade de não entrar em pânico já e tentar levar a imagem até ao limite. Claro que eu também não iria perder tipo uma hora. Se eu perdesse uma hora aqui a tentar salvar esta pormenor da cidade, mais valia apagá-la e substituí-la por outra coisa qualquer. Mas uns 20 minutos, uma coisa assim, a tentar aqui meter mais um pormenor ou dois, a ver se a coisa resulta, que é o que eu estou a tentar aqui fazer. Aqui novamente estava a falhar redondamente. E estava a falhar porquê? Porque, como podem ver, lá está, eu não defini muito bem a eliminação desta cidade no início, e isto é o típico exemplo do que acontece quando fizemos uma estrutura numa ilustração e não está a iluminação definida. Eu neste momento estou aqui um bocado em pânico a tentar criar volume sem iluminação. Ou seja, estou a tentar criar volume apenas pela cor que o edifício seria, mais ou menos. Eu aqui neste momento já estava um bocado a tentar... Eu já pensava que iria apagar a cidade toda e substituí-la por outra coisa qualquer. Normalmente este modo de pânico nesta fase não é aconselhável, mas a mim costuma-me acontecer algumas vezes, especialmente quando eu não tenho logo à partida uma ideia clara do que eu vou fazer em todas as áreas do desenho. E aqui o que falhou no meu thumbnail inicial foi ter deixado demasiado tempo esta cidade por definir. Eu deixei-a porque também não... Até contava um bocado se calhar apagá-la mais nesta altura. Mas entretanto a coisa começou-se a compor e pronto, fui deixando. Até porque não tinha ideia do que eu queria fazer a seguir. Aqui nesta fase eu, para tentar salvar a cidade, resolvi dar-lhe mais escala. O problema é que a escala da cidade não pode chamar demasiada atenção e competir com a nave. Portanto aqui eu tentei puxar a cidade para trás, não esbatendo como esbatia a montanha, mas tentando adicionar mais subplanos ao plano onde é que o homenzinho está com a tocha à espera da nave. E acabei por tornar isto um bocado demasiado complexo também, que se calhar não precisava de o fazer. Aqui a dificuldade foi... eu acabei por me perder um bocado dentro dos meus próprios layers. Se forem ver aqui, a tabela dos layers já tem muitos layers já. Muitas camadas, e eu estava a tentar pintar camada por cima de camada e camada por baixo de camada, e a coisa não estava a resultar, mas de qualquer forma eu achei melhor continuar, porque isto também em termos de estrutura ele convém mostrar quando nós encalhamos e como é que podemos salvar-nos destes encalhos. E portanto nada melhor do que encalhar, do que desencalhar, tentando jogar com a luz. Eu neste momento já estou a tentar jogar novamente com a luz e não com a sombra, com o volume. Estou a tentar encontrar uma forma de luminosidade que salve aqui a perspectiva disto, a escala desta própria cidade. Lembrei-me então de também recorrer um bocado às florestas. De repente tive aquela ideia, isto até poderia ser assim uma espécie de Amazónia, em que a orla da floresta tem esta estrutura ou esta cidade,
e resolvi colocar aqui umas pequenas árvores, uma pequena vegetação, porque nada melhor para dar escala a um desenho, somente se for uma paisagem exterior, do que montanhas e picos rochosos e rochas e também árvores. Como eu tinha este elemento das árvores já muito evidenciado pela imagem toda, achei que talvez incluindo as árvores também mais pequeninas à distância desse uma escala que resultava na cidade. Mais uma vez tentei recorrer às texturas para então para puxar, para tentar encontrar uma cor para homogeneizar todo aquele trabalho de pintura que eu fiz logo, e de certa forma erradamente, porque não tinha luz inicial na cidade. Tentei pintar de acordo com a cor apenas, criar o volume destas torres que vocês estão a ver agora eu a detalhar. E eles estavam com tons de verdes diferentes e tons de castanhos diferentes, estava uma grande salganhada. Portanto, a aplicação desta textura, como podem ver, os elementos da textura foram completamente eliminados. Eu apenas deixei a cor da textura, e a cor da textura salvou-me aqui a cidade, porque de repente deu-me a luminosidade que eu precisava e também a cor que eu precisava. Esta textura foi aplicada e eu apaguei-a usando um blur, que é aquilo que esbate os pormenores. Neste caso, um Gaussian blur, que está nos filtros do Photoshop e que lhes retira os pormenores de qualquer textura que vocês coloquem e deixa apenas a cor. Aqui precisava de corrigir a ponta da nave também, porque foi apagada ao tentar pintar a montanha de trás. Isto porque a ponta da nave estava num layer que estava inferior à suavização da montanha que eu tinha feito, e precisava de voltar a corrigi-la. Como podem ver, eu raramente uso o zoom nestas ilustrações. Isto tem a ver com aquilo que eu lhes disse, ou seja, vocês precisam de estar constantemente a ver a ilustração no seu todo, porque só assim é que vocês conseguem ter noção de que o lado direito está bem equilibrado com o lado esquerdo e vice-versa. Porque se vocês tentarem fazer uma ilustração destas pintando com zoom, como já disse em vários tutorials, vocês vão destruir, corre o risco de entrar em sérios problemas de construção de imagem. Porque o facto de vocês estarem a fazer em zoom num pormenor, sem estarem a ter noção de como é que esse pormenor afeta o resto da imagem, pode ser muito complicado. Podem ter uma coisa muito espetacularmente bem pintada em zoom, e depois vocês tirem o zoom para fora e veem que essa coisa espetacularmente pintada não tem nada a ver com o ambiente daquilo que já tinham feito no resto da imagem. Portanto, eu não recomendo que usem zoom para nada, a não ser para pormenores muito específicos. E se quando usarem o zoom, usem o Navigator, que é aquela janelinha ali que lhes mostra mais ou menos o ambiente geral e que pode ser redimensionado. Mostra-lhes o ambiente geral da ilustração em si. Eu aqui estava a tentar encontrar mais ainda. Eu gostei das árvores, estava a tentar espetar mais uma vegetação, umas árvores, uma coisa do género, mas depois acabei por desistir. Lembrei-me então também que uma coisa que ficava muito, muito gira em termos de efeito especial são estas faíscas quando danava a terra. E aqui estava a tentar encontrar. Esta faísca é uma das pontas que eu encontrei na internet. Eu irei disponibilizar as minhas pontas algures no site num futuro próximo, quando fizer outro tutorial mais específico sobre elas. Mas estes efeitos que vocês veem consegue-se encontrar na internet, ou também se consegue desenhar à mão, mas à mão dá muito trabalho e eu usei uma das pontas, portanto aqui não há volta a dar, vão ter que fazer este tipo de faíscas que terão mesmo que encontrar o tipo de pontas que eu encontrei. Mas é secundário, também não, se fizer este tipo de faíscas numa vossa ilustração ou não, também é redundante. Eu aqui estava a tentar voltar à parte de trás da ilustração da parte da montanha, porque a montanha lá para o fundo já se tornou completamente secundária, não é? Não importa. E estava a tentar encontrar uma forma de dar mais pormenor até à parte mais difícil lá do fundo. E não estava a resultar muito bem, porque lá está, o desenho já tem tantos pormenores que não convinha também colocar ainda mais pormenores na parte do céu. Mas eu aqui tinha voltado um bocado tecnicamente àquela fase de tentar encontrar uma textura que resultasse. Isto tem tudo a ver com experiências, e é aquela coisa que eu lhes disse no outro tutorial, que uma das melhores coisas que pode acontecer, ou das piores, são os acidentes que ocorrem quando experimentamos qualquer coisa. E aqui o que nos está a acontecer é que de repente esta textura que eu tinha pensado usá-la para fazer qualquer coisa no céu, subitamente dá-me assim um ar de pedra
ao edifício lá de trás, e eu acabei por usar um bocadinho dela, não vou usá-la toda, mas serviu-me para dar um bocado mais de vida, porque a nave central tem muita texturização e um bocado, as montanhas até já têm alguma vida nesse sentido, e a cidade precisava de qualquer textura porque aquilo era um bocado o bloco maciço de cor, apesar da cor acertada que já lá estava. Aqui sou eu a tentar a brincar um bocado com a atmosfera. Esta zona da que eu estou a tentar fazer experiências, na realidade não precisava de pormenores, mas isto é o meu defeito. Eu tenho a mania de inserir pormenores em tudo o que é sítio, e aquela parte de trás ali ao lado direito ou ao lado esquerdo, no céu, até convinha não estar muito pormenorizada, porque depois chama demasiada a atenção para a nave. Mas pronto, isto são coisas, são opções. O que faltava neste desenho, apesar do homenzinho já estar ali e evidenciado, do lado oposto faltava-me mais qualquer coisa, faltava-me vida no planeta. E com vida, eu já tinha os pássaros definidos lá ao fundo. Achei que precisava definir um pássaro também com um pormenor já mais relevante. Porque isto, lá está, é um truque que eu já lhes falei. Quando vocês querem pôr silhuetas pequenininhas ao longe numa ilustração, que o olhar do observador reconheça como sendo algo óbvio, neste caso pássaros, ali funciona em termos pequeninos, porque os pássaros estão colocados em bandos que nós estamos habituados a ver no céu. Mas uma coisa que ajuda imenso é colocarem também um pássaro num tamanho maior. Ou seja, se este pássaro que eu estou agora aqui a desenhar não existisse nesta paisagem, o observador olhava para aqueles pássaros pequeninos do lado esquerdo e imaginava pássaros perfeitamente normais do nosso próprio universo. Gaivotas ou qualquer coisa do género, porque é um bocado a forma que eles têm. Mas a partir do momento em que nós colocamos um elemento extraterrestre já com características alienígenas, como este boneco que eu estou aqui a tentar fazer, este pássaro no olho do observador, na mente do observador, vai quase que imprimir o verdadeiro aspecto daquilo que seriam os outros que estão lá à distância. O que quero dizer com isto é o seguinte: a pessoa olha para este pássaro, se olhar primeiro para este pássaro, quando olhar para os próximos pássaros que estão lá ao longe, que já tínhamos colocado, ele, se calhar, em vez de imaginar que os pássaros ao longe são gaivotas, imagina que os pássaros ao longe são pássaros como estes que eu estou agora aqui a tentar definir. Como podem ver, eu não tentei fazer grandes pormenores neste elemento, neste pássaro, porque nem podia o colocar muito grande, porque senão o lado esquerdo da ilustração passava a ser dominado pelo pássaro em si, e não é essa a ideia. O pássaro é apenas para compor o ambiente, o pássaro é para servir de referência aos pássaros que estão lá no longe. E portanto não é mais do que isso. E neste momento, com todos estes elementos colocados mais ou menos no sítio certo, a coisa está mais ou menos composta e a ilustração está mais ou menos ou praticamente completa, e portanto a obrigatória assinatura. Como tinha os pássaros do lado direito e tinha aqueles pássaros em silhueta do lado esquerdo, achei por bem colocar também os pássaros, o mesmo tipo de pássaros do lado esquerdo, de modo a ajudar a identificar, em termos de percepção do observador, as outras pequenas silhuetas, como sendo este pássaro alienígena e não apenas pássaros terrestres normais. E pronto, isso será mais ou menos isto. Portanto, a imagem está praticamente completa. Isto podia ter muitas variações de cor. O facto de estar com este tipo de cor mais marciana, isto tem a ver com aquilo que eu já disse, é uma cor que eu tenho a tendência de fazer. Primeiro porque uso muito aquela textura, e porque eu gosto do tipo de cor. Isto, em termos de tutorial, foi mesmo só para mostrar a vocês. O que vocês estão a ver agora aqui, eu vou-lhes mostrar no outro programa que existe para o Macintosh. O programa chama-se Photor e existe para o Macintosh, como já disse. Não sei se existe uma versão para PC, mas se não existir, também existem muitas coisas semelhantes. E o que este programa faz, essencialmente, é quase uma versão ultra simplificada do Photoshop em termos de filtros. E é apenas uma coleção de filtros que lhes permite pegar em qualquer imagem, pode ser uma fotografia, mas neste caso para a ilustração também é um espetáculo, porque vocês pegam na vossa ilustração final e conseguem criar vários tipos de identidade no próprio trabalho final que já tinham. E pode ser usado para muitos tipos de objetivos diferentes, porque permite só com um clique vocês mudarem a tonalidade, a cor, a própria
total identidade cromática do próprio desenho. E depois ainda podem pegar nisto que vocês têm aqui, em qualquer uma destas escolhas, passar novamente para o Photoshop e trabalhar novamente por cima dessa imagem. Portanto, as possibilidades são infinitas. Eu neste caso acabei por não fazer grandes modificações, não modifiquei a imagem, deixei como está e voltei ao Photoshop, porque pode-se conseguir mais ou menos o mesmo efeito no Photoshop também, brincando aqui com os color balances, e é um bocado o que o programa do Photor faz automaticamente. O Photoshop permite também fazer, mas pronto, tem que ser feito pelo utilizador, e utiliza-se estes comandos, tanto este color balance como outros comandos como o curves ou balance, existem vários métodos de manipular a imagem completa no Photoshop. Isto é apenas um. Eu aqui estou a tentar encontrar outro tipo de equilíbrio entre as cores da imagem, só para efeitos de demonstração. Apesar de, atualmente, eu raramente modifico muito as minhas tonalidades a partir do desenho final. Mas pronto, é só para mostrar as possibilidades que se pode fazer. Neste caso é o Levels também, é outra das funcionalidades. Esta dá bastante jeito, porque quando vocês imprimem uma imagem, ela fica sempre muito mais escura do que aquilo que vocês pintam ou desenham. Porque o ecrã tem uma tendência de mostrar um brilho que não existe na realidade quando passa com a impressão. E se vocês utilizarem o Levels para tornar a imagem mais nítida ou mais clara, depois imprimem-na de uma melhor maneira. E pronto, isto é o resultado final da imagem. Acabou por ser o resultado a partir de um thumbnail que tinha sido editado fora por alguém que está a começar agora a aprender isto e que desistiu logo na etapa 00000, porque olhou para o esboço inicial que tinha feito e chegou à conclusão que não tinha futuro absolutamente nenhum e desistiu. Portanto, já sabem, até o vosso pior esboço, o thumbnail mais amador, se vocês persistirem nele, pode-se transformar em algo assim. É tudo uma questão de saber desenhar é saber observar, e saber observar aqui neste caso é saber colocar aquilo que toda a gente sabe desenhar, que lá está as bolinhas e retângulos e triângulos e riscos perfeitamente normais, pintinhas, o que é que quer que seja, e colocar esses elementos em planos posicionados de forma correta. Portanto, de saber desenhar é saber observar, e a partir do momento em que a pessoa sabe observar, sabe colocar aquelas formas que são simples de desenhar e que toda a gente consegue desenhar nos sítios corretos. A partir do momento em que vocês colocam as coisas nos sítios corretos, conseguem criar complexidade. Porque a complexidade não é mais do que isto, é apenas... a complexidade é apenas uma coleção enorme de coisas extremamente simples, só que colocadas no sítio certo e iluminadas no sítio certo e com a cor bem equilibrada. Portanto, não se assustem com as complexidades dos desenhos, porque a partir do momento em que vocês conseguem dominar aquilo que é a base, e a base é que é mesmo muito importante, a partir do momento em que vocês sabem iluminar uma imagem, criar os efeitos de sombra e de luz e colocar os primeiros brilhos iniciais nos sítios corretos, vocês têm a imagem praticamente já definida, e depois é uma questão de fazerem aquilo que eu fiz, que é aplicar cor por cima, e pormenores, e pormenores, e pormenores, e texturas, e pormenores, e pormenores, e até estarem satisfeitos com o resultado. Portanto, não desistam com o início das coisas que lhes parecem perfeitamente banais ou amadoras, porque todos os desenhos, mais complexos que sejam, por mais profissionais que sejam, lembrem-se que todos os desenhos começam por um esboço amador. Os primeiros esboços que qualquer profissional faz, na primeira fase, na fase 0000, são esboços amadores. Portanto, não existem esboços profissionais. Ou seja, vocês não desistam à partida por pensarem que os vossos esboços são demasiado amadores e, portanto, nunca conseguirão ser desenvolvidos numa paisagem com detalhe profissional, porque qualquer esboço pode ser transformado numa paisagem. Eu futuramente irei fazer mais uns tutorials a partir de esboços iniciais que não foram meus, pelo menos na sua fase mais básica, e para também demonstrar como é que se consegue criar a partir de qualquer coisa. E tal como se consegue criar a partir de um esboço de uma outra pessoa, consegue-se criar a partir das coisas mais básicas que vocês consigam imaginar. E portanto, pronto, olha, e ficamos por aqui agora por este tutorial. Espero que vocês tenham gostado deste exemplo, porque foi feito essencialmente para mostrar que nunca se deve desistir, mesmo quando o primeiro esboço que nós fazemos parece uma porcaria que sem qualquer futuro ou qualquer resolução e que jamais poderia ser transformado numa ilustração, quando afinal podemos transformar tudo e qualquer coisa. Aprendam as bases, desenvolvam as bases e conseguem fazer o que vocês quiserem, porque os pormenores são apenas isso, são pormenores, e pormenores que toda a gente sabe fazer. E pronto, e visitem o meu site e espalhem o vídeo se quiserem. Se conhecerem pessoas ou companhias que estejam interessadas no meu tipo de trabalho, indiquem-nos o meu site, porque todo o trabalho será bem-vindo.
e de futuro, e irei colocar mais uns tutorials para vocês. Espero que gostem e espero que continuem a espreitá-los. E pronto, e ficamos por aqui e até à próxima, e vamos começar a fazer esboços e passemos à próxima ilustração. Fiquem bem.